Olá, bem-vindos ao nosso programa em língua portuguesa Café com José. E como vês, estou mais uma vez a beber o café. Este é um programa em língua portuguesa e a nossa quarta edição, o nosso quarto ano, e aqui estamos de novo na nossa igreja de São Paulo, na Vila de Brookfield, para fazermos mais um vídeo deste programa em língua portuguesa e traduzido também em inglês. O propósito deste programa, como sempre me refiro, é levar a mensagem do Evangelho, especialmente àqueles que nunca, ainda não estão convertidos, ou nunca, mesmo alguns nunca ouviram falar porque não, ou nunca tiveram interesse, ou outros também que já estão na fé e precisam da palavra de Deus para construir mais a fé, portanto, para desenvolver e a transformação das nossas vidas pelo poder do Espírito Santo. E portanto, na semana passada falámos do Salmo 8, portanto, um salmo bastante conhecido, um salmo também que Jesus Cristo usou e, portanto, citou no seu público ministério. E hoje é uma passagem de escritura também do livro de Zacarias, um dos livros com bastantes profecias, e uma que foi já cumprida especialmente na sua primeira vinda, quando Jesus entrou a cavalo de um jumento na cidade santa de Jerusalém. E, portanto, hoje esta mensagem é baseada hoje nessa passagem de escritura. E, portanto, vou começar a ler aqui sobre o livro de Zacarias, que esta vez é só um verso, portanto, um, um livro, portanto, podes ler, que tem 14 capítulos, portanto, e fala, portanto, vou ler no capítulo 9 e no verso 9, e, portanto, e fala do Messias, portanto. E a Bíblia diz-nos: exulta de alegria, filha de Sião, solta gritos de júbilo, filha de Jerusalém. Eis que o teu rei vem a ti, ele é justo e vitorioso, humilde montado no jumento, sobre um jumentinho, filho de uma jumenta. Portanto, a palavra do Senhor. Portanto, hoje só temos um verso, e portanto, isto foi quando, como eu disse, quando Jesus entrou pela primeira vez na cidade de Jerusalém, na semana em que, portanto, comemoramos aqui cerca de 2000 anos, que é a Semana Santa, e portanto foi usado este verso que ele cumpriu de Zacarias. Portanto, o título da mensagem é: o rei vai regressar, ou o rei, como veio na primeira vez, portanto, regressará de novo. Portanto, o Messias veio e virá a resgatar as pessoas do pecado, como ele na sua primeira vinda, e para reinar como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, como nos diz o livro do Apocalipse, portanto, no capítulo 19. Como eu me referi na sua primeira vinda a este mundo, o Messias, portanto, veio para morrer por nós na cruz, portanto, para nos salvar dos nossos pecados, e voltará de novo como para julgar os vivos e os mortos. Portanto, é aqui isso que nós recitamos nos credos, ou no dos apóstolos, ou o credo de Nicea, portanto, que todos os dias, todos os domingos, especialmente nos serviços, a afirmação da nossa fé. Jesus disse: eis que venho em breve, e portanto, o Deus não tem o tempo e o espaço, não vai como o nosso tempo aqui, portanto, há cerca de 2000 anos, mas, portanto, como a geração de Paulo e os apóstolos que escreveram, portanto, o Novo Testamento, eles esperavam já a primeira vinda, a segunda vinda do Senhor no seu tempo, e, portanto, todas as gerações, o Senhor comanda-nos para que estarmos expectantes de que Ele pode vir a qualquer momento, e portanto Jesus disse, e isto é tirado do livro do Apocalipse: eu eis que venho em breve, e trarei comigo a minha recompensa, darei a cada um segundo as suas obras. E portanto, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e o primeiro e o último. E portanto, muitos dizem que Jesus nunca disse que ele era o Deus, e portanto, ele diz: eu sou o primeiro, o Alfa e o Ômega, o primeiro e a última letra do alfabeto do grego, do alfabeto grego. E portanto ele diz que é o primeiro e o fim. Portanto, como Deus Pai atribui também esse estilo, ele precisamente no fundo, no final quase do livro do Apocalipse, ele citou também este verso.
E, portanto, o título, o rei vitorioso montado num jumento, isto que aconteceu há cerca de 2000 anos. Portanto, Jesus cumpriu esta profecia. A Bíblia diz-nos, portanto, Jesus disse aos seus discípulos, quando se estava a aproximar em Betânia, portanto, uma aldeia que fica mesmo já pegada no Monte das Oliveiras, e já tive o privilégio de vir lá estar lá algumas vezes, que hoje está mesmo pegada a Jerusalém. E disse: "E da aldeia que está em frente de vós, e logo encontrareis presa uma jumenta e com ela um jumento. Soltai-mos e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondereis: o Senhor precisa deles, e portanto, e logo os devolverá." Isto se deu para, no Evangelho de São Mateus diz-nos, isto se deu para que se cumprira o que for anunciado pelo profeta. Direi à filha de Sião: aí vem o teu rei ao teu encontro, manso, montado num jumentinho, filho de uma jumenta. Portanto, foi esta passagem que eu li este verso do livro de Zacarias. E, portanto, Mateus, no seu Evangelho, no capítulo 21, nos versos 2 e 4, diz-nos também que se foi cumprido no Messias. Portanto, ele próprio cita este verso do Antigo Testamento no seu Evangelho. Na entrada messiânica de Jesus em Jerusalém, esta profecia do livro de Zacarias foi anunciada cerca de 500, mais de 500 e tal anos, portanto, tinha uns 520, 530 anos, antes de acontecer. E, portanto, mais de 5 séculos, mas veio a acontecer, né? Porque a palavra de Deus é verdadeira. Pois se nós queremos, e isto aconteceu na primeira vinda, as outras profecias que afirmam pela segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo a esta terra, portanto, vão acontecer, não sabemos quando, mas estão escritas e serão cumpridas de novo. Cristo, o Rei dos Reis, como nos diz no livro do Apocalipse. Portanto, como eu me disse na mensagem da semana passada, Jesus nunca veio esta terra para ser rei ou coroado de rei. O título dele, ele é rei desde a eternidade até à eternidade, já antes deste mundo ser criado, como o João diz no seu Evangelho. No princípio existia o Verbo e o Verbo estava com Deus. Portanto, ele já existia antes portanto, o seu reino não tem fim, já existia, mas veio como esta terra, como na sua encarnação, portanto, como um homem, o Deus homem voltou à terra. Portanto, vamos referirmos portanto, os atributos que ele especialmente teve na sua primeira vinda, e o que nos diz, portanto, parte recordados nos 4 evangelhos, e, portanto, o seu milagroso nascimento, recordado ainda nos evangelhos, nos 3, os sinópticos, que diz que aqueles que, portanto, falam a sua vida, portanto, o seu ministério, os seus ensinamentos, parte do seu ministério público, os seus milagres, que ele levantou os mortos, curou imensas doenças, expulsou muitos demónios de muitas mulheres e homens possessos, e, portanto, ele, portanto, deu comer àqueles que estavam, o milagre do pão que está registado nos 4 evangelhos, e, portanto, especialmente o triunfo sobre a sua morte e a sua ressurreição. Isto, portanto, é que põe-nos completamente diferente da religião cristã, ou a fé cristã é completamente diferente. Portanto, como os outros, que têm um Deus ou um profeta que morreu, mas Deus não morreu, mas onde é que está a sepultura dele? Se disserem onde está, eu renuncio à minha fé, porque não está, porque ele, quando morreu, ressuscitou para o céu, e por isso é que ninguém o encontra, porque ele ressuscitou. Os outros têm as sepulturas deles e lá, porque não são falsos, alguns deles são profetas, mas não são Deus encarnado como homem, e, portanto, por isso é que temos a nossa esperança de um dia também ressuscitarmos. Portanto, a nossa esperança não é para este mundo, mas é para o mundo que vem. Portanto, explicam, portanto,
o verdadeiro rei, portanto, o rei do Senhor dos Senhores. Por isso é que Jesus não pode ser comparado com nenhuma pessoa que existiu, ou com uma pessoa, ou com um rei, ou com como muitos querem comparar, que era uma boa pessoa, um bom profeta. Não, ele também era isso, mas mais do que isso, era Deus revestido de humanidade, portanto, ou seja, Deus, o Deus homem que veio esta terra. Uh, Ele diz que vai voltar outra vez e, portanto, as escrituras no Antigo e no Novo Testamento dizem, portanto, apontam que um dia ele próprio o disse. Portanto, como eu disse, ele não está pendente no espaço, no tempo, os anos na eternidade não contam como aqui na Terra, portanto, é um mistério que tão pouco podemos ter pouca informação ou não sabemos completamente, portanto, sabemos aqui, mas não como Deus, porque na Epístola de Pedro diz-nos, e não, um dia com o Senhor pode representar como 1000 anos, como é que nós vamos explicar isso? Portanto, muita gente já há nos anos que estamos a contar desde o nascimento de Cristo, tanto há cerca de 2000 anos que ele prometeu vir e passaram essas gerações todas e que todas as gerações, especialmente na primeira, que os apóstolos já esperavam, como eu me referi, que o Senhor voltaria no seu tempo. Portanto, Jesus é o supremo governador na terra, nos céus, de pessoas e anjos e, portanto, de espíritos. Nós devemos, portanto, dar-lhe lugar para ele estar no centro e ser o Senhor das nossas vidas, não só, portanto, estar em comando das nossas vidas, que é a coisa mais importante. E para resumir, portanto, esta mensagem de hoje, portanto, a maneira para entrar, que eu me refiro aqui sempre a todos os nossos programas, para entrar no reino do Messias é pela fé. Portanto, temos que acreditar que na sua vida, na sua morte e na sua ressurreição. Portanto, isso chamamos o Evangelho. Portanto, é isso precisamente acreditando em Cristo para nos salvar. Portanto, nós não nos salvamos a nós próprios. Por isso é que o Messias veio há cerca de 2000 anos, porque se nós pudéssemos salvar-se nós próprios, não que ele via e o seu padecimento e sofrer até à morte e o vexame que teve, o escárnio e tudo isso que fez parte, por isso é que ele veio. E portanto, uh, acreditando em Cristo, como eu disse, para nos salvar do pecado e transformar as nossas vidas também, a outra das grandes, e fazer o trabalho que Ele nos ordena para nos prepararmos para o seu regresso. Isto é, se o Senhor regressar antes de nós, esta vida terminar, estou-me a referir à nossa vida nesta terra, ou do outro lado, se nós morremos primeiro, portanto, estamos preparados para o vermos face a face. Isto foi tirado do Evangelho de São Lucas, quando Jesus disse que os apóstolos o perguntaram quando é que ele viria ou qual eram os sinais que ele ia ter, e Jesus disse, por como o relâmpago, é quando os dias de chuva nós vemos o relâmpago que brilha a faiscar, brilha de um extremo ao outro do céu, e portanto assim será como o Filho do Homem no seu dia. Portanto, será um evento, todos os indivíduos na Terra o verão, portanto, não aqui, portanto, será um evento universal ou mundial. E, depois disso, Jesus disse, acredita como aconteceu nos dias de Noé, assim sucederá nos dias do Filho do Homem. Portanto, casavam-se, as mulheres davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e, portanto, os fez parecer a todos. Portanto, isto é a mensagem de julgamento final e, portanto, como era no tempo de Noé e, portanto, como as pessoas não estavam prevenidas, e assim acontecerá, portanto, ele manda-nos estar preparados, mas nunca sabemos a hora nem o tempo que ele virá. Mas ele disse, portanto, outra vez no Evangelho de São Lucas, disse, quando o Filho do Homem voltar a esta terra, isto é uma afirmação que o Senhor fez há cerca de 2000 anos, ele disse, encontrará alguma fé na terra. Portanto, parece que estamos a caminhar para esse tempo, ou já estamos lá, se vemos como este mundo vai, e portanto Jesus já nada o traz a surpresa. Portanto, isso ele já disse há cerca de 2000 anos, quando ele voltasse encontraria alguma fé, e estamos a viver quase nesses dias. E portanto esta foi a mensagem desta semana.
Eu nunca quero deixar de nenhum dos nossos programas em língua portuguesa de vos convidar a ter o propósito do Nosso Senhor veio aqui para que nós, quando o julgamento final, não vamos para aquele lugar que se chama inferno e, portanto, temos um lugar no seu reino eterno. É por isso é que ele veio, para nos salvar disso. Se nós pudéssemos salvar nós próprios, nunca ele viria a esta terra. E, portanto, o que é que eu devo fazer? Temos que se arrepender, arrepender-se dos pecados, e, portanto, ele pagou a penalidade há cerca de 2000 anos, e, portanto, Senhor, tendo piedade de mim, um pecador, como o ladrão na cruz disse, Senhor, lembrai-me de mim quando entrares no vosso reino, e Jesus disse, hoje mesmo entrarás comigo no paraíso, e, portanto, o pecado é que nos separa do Nosso Senhor, mas, portanto, com uma oração como esta, que nos tenha piedade e nos produz pecados. É assim que nós temos de entrar sempre a pedir o perdão, nunca é da maneira que o homem deve, sempre quando pede ajuda a Deus. E, portanto, também quero aqui deixar uma oração para aqueles, para esta pandemia que se alastra por toda a terra, que Deus tenha piedade de nós, que isto termine de uma vez para todos, e quero orar para aqueles, começando por cientistas, doutores, enfermeiros e todos aqueles que trabalham em prol dos doentes e daqueles e para aqueles que morreram, especialmente neste país, cerca de mais de 600 mil que pereceram, que tem uma homenagem em Washington, e, portanto, que Deus tenha um lugar no seu eternal reino. E, portanto, também quero aqui deixar uma oração para os governadores deste país, para o Presidente, para o Senado, o Congresso, a Câmara dos Representantes, os governadores dos Estados, os mayors, os presidentes das câmaras dos municípios, a polícia, os bombeiros e todos aqueles que exercem autoridade sobre nós. A Bíblia é bem explícita e diz-nos para nós orarmos para as pessoas que estão em cargo de nós, encarregadas de nós, ou têm autoridade de nós. E, portanto, esta foi a mensagem desta semana. Espero que tenhas uma boa semana e, portanto, que Deus vos abençoe em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui voltaremos na próxima semana com uma nova mensagem em português e em inglês. Até lá, que Deus vos abençoe. My name is Joe Bernardo, and I always finish drink a little bit of coffee, and we finish another video of our programa Café com José. This is a program in Portuguese, and after we translate to English. This week we talk about another prophecy of Jesus fulfilling in this first coming, and on the time he arrived, we still celebrate that day in Palm Sunday every year, when our Lord arrived in Jerusalem in the donkey. It was a prophecy, and another prophecy he fulfilled. That's lately our message. We go through the Bible, through the Old and the New, and see how the Lord, the Messiah Jesus, fulfilled those prophecies when it was the first coming, and He's gonna fulfill the other ones when will be returned again in the second coming. So this week I take one verse and was taken from one of prophetic book. Is all the minor prophets, almost the end of the Old Testament, and the book is Zechariah, and is from the 9th chapter and the verse 9. And I start reading God's word. Rejoice greatly, O people of Zion. Shout in triumph, O people of Jerusalem. Look, your king is coming to you. He is righteous and victorious, yet he is humble, riding on a donkey, even on a donkey colt. The word of the Lord. And the
the title of this message this week is The Coming King. The Messiah will come both to rescue people from sin and reign as the King of Kings and the Lord of Lords. So our Lord come in the first time, in his first coming, the Messiah come to die for our sins. Was the main purpose. He come for us to open the way. Even him declare, I am the way, the true and life way. What way? The way to heaven, of course. And he'll return. Jesus promised, I will come back and to be the judging the living of the dead. And I just talk because every week we have two creeds. Usually we recite or the Nicene Creed. Creed was in Nicaea and the early fathers of the church, or the Apostles' Creed, and in both we say that our Lord come to judge living and dead. So, and Jesus himself, he talk about that in the last book of the Bible, almost in the end. Jesus not only he claim he come back, but he claim his authority as God, Lord of Lords and King of Kings. And he said, a lot of people are saying our Lord never claimed to be God. Look at this verse. Jesus said, see, I am coming soon, and my reward is with me to repay according to their deeds. I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. This is our Lord call him like the God the Father, same title, called the Alpha and Omega, as you know, the first and the last letter of the Greek alphabet, the first and the last, and the beginning of the end. So our Lord, the same title as the God the Father claimed to him. The first point of the message, the humble riding on a donkey, like this was fulfilled about 2,000 years ago. The Bible says, Jesus said, before Jesus was in the town called Bethany, not far away from Jerusalem. Today is in the top of Mount Olives. I have the privilege to be a few times there, and it's pretty much in this day attached to the Jerusalem. So Jesus tell, go to the village next door and go in the village ahead of you, and immediately you will find a donkey, tie and bring to me. And he took Matthew, the first gospel. Matthew wrote in this gospel. This took place to fulfill what was told by the spoken. That had been spoken through the prophet. Tell the daughter of Zion, look, your king is coming to you, humble and mounted on a donkey. This for in Matthew, in the chapter 1, in the verse 2 to 4, when our Lord entered into Jerusalem. So Matthew recorded to fulfill that prophecy, as I read the prophecy I reading from Zechariah chapter 9 and verse 9. In the triumphal entry of Jesus riding on Jerusalem is predicted about more than 500 years before that event took place. So, the point is, if the first coming, the prophecies of this first coming was fulfilled in the person, the same way the prophecies for his second coming is going to be fulfilled the same way. We're getting close, but we never know the time and hour when this going to happen. Before more than 500 years, as I mentioned before, just this prophecy was fulfilled when Jesus came to the earth. So also the prophecy of the second coming will be a certainty. We show what the Bible commands us from the early church, the first generation of Christians as the apostles. They are ready for the first coming of our Lord in their own day. If you read in the epistle of the Paul, John, and the others, Peter, and we see that our Lord returns soon. So God don't operate in the world of time. His time in the heaven is completely different. We really don't. Is a mystery you can grasp in this side of eternity. But from his first coming is about 2,000 years already went by, but in the first period.
the Bible says a year with the Lord is like 1,000 years. That's me really is, but it's like, compare. That's mean the time when space God operates in different time and in different clock. And Jesus Christ is revealed to the King of Kings. This is was taken from the book of Revelation, and we can start by his miracle birth, like Isaiah the prophet said, almost a virgin, he gave birth to a son, and he called him Emmanuel, means God with us. So was foretold by another prophet way before happened, almost 700 years, and happened in the first coming. And his triumph about the death and the cross, and when he died in the Calvary, and was and the die, and his resurrection from the dead. That's why Jesus can be compared like a lot of people was a good man, a good prophet. No, he's more than that. Jesus can be compared with any person or power. Is the supreme ruler of the time and eternity, heaven and earth, and the people and the angels and he shall give him his rightful place as King of Kings and the Lord of Lords. And the way how the way we enter in this kingdom, I mention almost every week, is by faith, by believing our Lord is what is life, death, and resurrection, and he 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 purchased for us our like he ransom us like we are resgated, like today usually see in the Arab world, and when the people they kidnap, they require. If somebody pay to set that the people they are captive free, and our Lord come, he rescue us by his precious blood, and we are captive by our sin, and our sin we are captive by the enemy called Satan, and that's why he rescue us, and he or redeem, or he pay a ransom. All the words they mean the same. In Christ to save us from sin and change our life. Then you must to be to be prepared to do the work he gave us to do, to serve him. He's in this church, and to be ready for his return. If he don't return in our lifetime, you're gonna see him face to face when this life ends. And Jesus prepared for this day. Jesus talked about his coming too in the second coming, when he was in this earth about 2,000 years, and he tell his disciples. Jesus said, "For as the lightning, lightning in the day of rainy day, see, as the lightning flashes and the lights up the sky from one side to the other, so will be when the Son of Man." In this day of he returns, of course, so he will be a worldly event, so he like light flash from one side, so everyone is gonna see him. And he said, just as was in the days of Noah, too, it will be in the days of the when they are being given in marriage, until the day Noah entered in the ark, and there was, as you know, when the God destroyed the earth with the flood. And Jesus, this one verse he spoke in the Gospel of Luke, and he said, when the Son of Man returned to the earth, he gonna find any faith on the earth. This is a statement that our Lord make about 2,000 years ago. It seems like we live in those years already. The time when if you have not, we see a lot of people have faith, but seems like is decreasing, and the apostasy they come more global. But is they don't take our Lord a surprise, because you talk or read about this years way before that happened. That's all this foreknowledge from the past, like that's why it's Alpha and Omega, the beginning and the end. Already talk about the end 2,000 years ago. And this concludes this message of this week. So this to resume a few words, our Lord promised will return. So he told the disciples, "You come, and he come to judge the living and the dead." As we profess our faith in the words of Nicene Creed and Apostle Creed. We do that almost every week. The key is to be prepared. We never know when he comes, and we get ready. If he don't come in our lifetime, we're gonna meet a certainty when this life ends, meet him face to face.
to be ready, you must ask Him to forgive your sins. What was the purpose He came 2,000 years ago? Because mankind can save ourselves. That's why He came. His main purpose is about 2,000 years. He deal with that by dying on the cross and shed His blood. For you and I don't go to the place of separation from eternity. And that place is called hell. And He prepared and paved the way for you and I don't get there. What am I supposed to do? You're supposed to ask Him to forgive us. He paid the penalty. You're not gonna, if you are in Christ or He forgive you, you're not going to have the penalty because that penalty was paid. It's not going to be double jeopardy law because the sin was paid in full when our Lord died in the cross and they say, it's finished. What do you mean? Finish the redemption for mankind I mentioned a few minutes ago. And that's why Lord come to my life. Like the thief on the cross, like saying, have mercy on me, Lord, and remember me when I come to your kingdom. So and the Lord is into today, you will be with me in the paradise. So I pray like this, Lord, forgive my sins, and I want to have a personal relationship with you in this life. When this life ends, we never know to have a place you prepare, and you promise to have for us. And this was the message of this week. We'll be again next week with another message in Portuguese and English. I never want to finish any of our message before, to pray for the people, special more than almost 650,000 that die with the victim of the coronavirus. They have to remember, special now in the Washington D.C. And we pray for those they deal with not only scientists, doctors, nurses, all the people involved with they take care of the sick, and to the Lord protect the strength and for they do his daily job and give them courage to go forward. We pray to all our governors and our president, the Senate, the Congress, the governors of the states, the mayors of the towns and the cities, and especially the police and firefighters, those who exercise authority over us. Because why we do that? Because the Bible is very clear, and the commandment is not the Lord tell us to pray for those who are exercise authority over us. And also we pray too for this week, for you have a nice week, and God protect and bless you, and this pretty much the message of we talk about in Portuguese. So until next week, we'll be again here with another message in Portuguese and English. Until then, God richly bless you in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen.